O filósofo hoje lida com uma sociedade em crise, em transformação. Quem é o filósofo hoje em dia? Normalmente, quando se fala em filósofo, a gente pensa em Platão, Aristóteles, Sócrates, quem sabe um São Tomás na Idade Média, ou seja, a gente pensa normalmente em gente que já morreu. Os filósofos são conhecidos como pessoas que passam a maior parte do seu tempo falando com mortos. Mas um filósofo hoje em dia, ele tem uma missão, uma função muito parecida com aquela que ele tinha em Atenas. Na verdade, talvez o filósofo hoje se pareça mais com o filósofo grego, entendendo esses filósofos gregos como Sócrates, Platão, Aristóteles, estoicos, epicuristas e céticos, do que propriamente os filósofos medievais. E qual é essa semelhança? Assim como na Grécia, o filósofo hoje lida com uma sociedade em crise, em transformação, uma sociedade instável, e a filosofia se dá, assim como se dava na Grécia Antiga, entre a academia, uma formação especializada em que jovens que decidem se dedicar à filosofia vão fazer uma formação de 4 anos e mais 2 anos de mestrado e mais 4 anos de doutorado e mais 2 anos de pós-doutorado, ou seja, uma formação extensa, mas a filosofia não se limita à academia. Porque se a filosofia ficar só na academia, ela acaba sendo irrelevante. Assim como na Grécia Antiga, o filósofo de hoje, ele está tanto na academia quanto no espaço público. Então, o filósofo no mundo contemporâneo é aquela pessoa que recebe uma formação especializada, que tem um repertório específico, que você pode angariar, seja fazendo um curso, ou se você for interessado por filosofia, lendo livros, não necessariamente fazendo um curso profissional. E o filósofo contemporâneo, ele vai fazer a ponte entre esse conteúdo especializado e os problemas do mundo, assim como os gregos faziam. O filósofo está na rua, ele está na mídia. A mídia é a grande ágora contemporânea, é onde os debates se dão, seja a mídia, como a gente pensa, televisão, cinema, jornal, rádio, seja as mídias sociais. A filosofia hoje ela é definida por uma tentativa de, a partir do repertório constituído da filosofia, a partir dos conhecimento de questões sofisticadas, de como colocar problemas fora do cotidiano, a partir disso você tenta responder questões como: é certo interromper a vida na barriga de uma mulher, conhecido como aborto? A gente pode desligar os aparelhos de uma pessoa que já não tem mais cérebro? Ou a gente deve deixar que essa pessoa viva até onde puder? Como que eu me relaciono com culturas diferentes da minha? Existe um modo universal de comportamento? Como que fica a verdade numa época em que você não sabe se o que você lê e o que você ouve é verdade? Como fica a verdade na era da pós-verdade? Como fica a verdade num sistema democrático que, como nos ensinou Platão na Antiguidade, não se dá bem com a verdade, porque é um regime retórico, argumentativo, de votos e quantidades. Portanto, na democracia, a verdade acaba sendo o que a maioria pensa. Isso é verdade ou isso é simplesmente marketing? O filósofo hoje, ele lida com questões como: será que um dia a gente vai estar meio biológico, meio cibernético? Será que isso está certo? Será que um dia a gente vai poder casar com inteligências artificiais que têm corpo? Ou isso daí é um absurdo? O filósofo hoje em dia, assim como na Grécia Antiga, é alguém que tem por missão e por paixão juntar um conhecimento um pouco mais detido, um pouco mais qualificado, com questões que atormentam a vida e o cotidiano. Afinal de contas, é justo que alguns tenham mais do que outros? Ou será que quem trabalha mais merece mais justamente porque trabalhou mais? Será que homens e mulheres são absolutamente iguais? Ou será que se eles são diferentes em alguma medida, isso justifica a diferença diante da lei? Ou todos devem ser iguais diante da lei, mas devem ter as suas diferenças preservadas? Só pessoas de sexo diferente podem casar? Ou pessoas do mesmo sexo podem casar? Será que só os diferentes podem, porque assim pensam as religiões? Ou, na realidade, as formas civis de relacionamento se transformam à medida que o mundo inteiro se transforma? O capitalismo devastou qualquer forma de crença. No capitalismo só existe uma crença: no dinheiro. Tudo mais é relativo. Outra coisa que o filósofo contemporâneo constantemente é chamado a pensar é: se
Deus não faz mais parte da norma pública, ou seja, se o mundo é secular e as religiões não devem se meter na vida das sociedades, o que nunca é absolutamente verdadeiro. Mas se Deus não existe, se os ateus estão certos, afinal de contas, como a gente vai fundamentar a moral? Se Deus não existe, tudo é permitido. As respostas da filosofia contemporânea para esse problema sempre vai na linha de organizações políticas, éticas seculares, ciência, ou seja, o papel do filósofo hoje é muito semelhante ao papel na filosofia antiga. Ele é alguém que ajuda as pessoas a lidar com crises institucionais, com crises psicológicas, com crises morais e ajudam aos seres humanos a se perguntar e dar nome às coisas.